Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Vamos lá. A gente vai fazer um vídeo hoje sobre luto, sobre o que é o luto, como é que ele funciona, por que não faz sentido muito essa ideia de que você tem que fazer o luto. Tem um entendimento ruim que a gente faz disso, na minha opinião. Vou explicar isso direitinho para ver se vocês entendem como é que o luto funciona de verdade, na minha perspectiva pelo menos, para que vocês tenham mais chance de conseguir fazer lutos razoáveis ou passar por processos de lutos de maneira digna e conseguir sair do outro lado, assim, digna na medida do possível. Vamos lá? Tá, vou botar o índice aqui. Tá aqui o índice do vídeo. Eu vou tentar fazer o vídeo de um jeito simples. Eu vou, tenho tentado isso sem abrir muitas coisas, mas qualquer coisa que eu abrir, que eu não explicar, qualquer conceito que eu vou usar, que eu devo usar, que eu posso usar, vai estar na descrição do vídeo. Então, qualquer coisa que eu citar que você não entender, clica na descrição que vai estar lá explicado, ou vai ter um vídeo de referência, provavelmente vai ter um vídeo de referência tratando disso. É assim que eu faço o trabalho aqui. Tá bom? Essa é a parte mais importante. Então, o índice já fiz tudo isso. Vamos então ao vídeo em si. Estou aqui com o meu roteiro aqui aberto para não desviar muito. Mas se submete a situações de abuso e não consegue sair delas, e por quê? E lá eu falo dessa nossa relação com os outros de maneira mais elaborada, assim, mais clara. Eu já fiz vídeos sobre luto, vários. Deve olhar vídeos mais antigos. Mas então, primeiro a gente vai tentar definir o que é o luto na nossa perspectiva aqui, que vem lá da neuropsicanálise e que a gente usa na autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui nesse canal. Se você quiser conhecer a autoescrita, está aí embaixo. Como é que são as práticas, como é que funciona a autoescrita, para você pesquisar os seus sistemas de funcionamento, os seus mesmos, não só dos que eu vou falar, em geral. Então o luto vamos entender o luto com calma agora, que acho que talvez seja a parte mais importante. Se a gente entender isso direitinho, a gente tem chance de já parar de sofrer mais do que o próprio sofrimento. Porque como se a gente estivesse fazendo uma coisa errada que a gente não está conseguindo fazer. Luto a gente tem, então, as nossas necessidades básicas, fisiológicas ou emocionais. Se você quiser entender o que são as necessidades emocionais, está embaixo. Mas, essencialmente, a gente tem uma série de necessidades da gente mesmo. Algumas delas estão ligadas são fisiológicas, como eu chamo, que estão ligadas a objetos de satisfação que não são outras pessoas. Então, necessidade de hidratação, de nutrição, de temperatura, manutenção de temperatura, que são zonas de funcionamento do nosso corpo. Zonas homeostáticas, a nossa homeostase, as zonas de equilíbrio do nosso corpo. Então, e essas fisiológicas básicas têm objetos de satisfação desses desvios homeostáticos, que às vezes desviam, tem objetos de satisfação que são coisas no mundo, coisas no mundo, tipo um copo d'água, um prato de comida, um cobertor, tudo isso satisfaz os nossos desvios homeostáticos. Se você quiser entender homeostase e alostase, que são os processos de satisfação dos desvios, está embaixo também. Então essas são as fisiológicas básicas, e as emocionais são aquelas que têm por objeto de satisfação dessas necessidades outros sujeitos, outras pessoas. E essas são as 7 necessidades emocionais básicas, também está embaixo. E, em geral, a gente trata delas aqui, porque elas são as mais complexas, porque os outros sujeitos dão mais trabalho para a gente, dizem não, vão embora, desaparecem, morrem, Tudo isso acontece com esses outros sujeitos. Tá bom. Então a gente vai, acho que se concentrar na ideia do luto que está ligado para a gente aqui. O que é o luto? É a perda de um objeto de satisfação de uma necessidade emocional. Qualquer uma. Então, qualquer uma. A gente vai tratar, em geral, do luto falando da necessidade de ser amado, que está ligado ao campo de vínculo, que é a formação de um vínculo que tem duas partes, a necessidade de ser amado de um lado e a necessidade de cuidar do outro. Então, o luto mais clássico que a gente pensa é da ruptura de um vínculo, E isso está ligado à depressão, por exemplo, Essa desconexão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, diferenciando luto e depressão já. Mas essa ruptura dessa sua conexão com esse objeto de satisfação causa uma sensação de perda que está ligada a isso que a gente chama de luto, Então, eu perdi o meu objeto de satisfação. Como eu disse no vídeo passado, a impressão que a gente tem é que a nossa satisfação, que é a coisa,
E não é, né? Aquele objeto era o objeto de satisfação. A satisfação acontece em nós, ela não está no objeto, mas o objeto satisfazia a nossa necessidade. E nesse processo, então, quando a gente perde esse objeto, a gente volta para o desvio homeostático, né? A gente retorna para o desvio homeostático e isso dá início para o processo de luto, a fase aguda do luto, né? Que estaria ligada ao pânico, por exemplo, da separação, essa fase aguda, que depois vai se desenrolar. Mas essa desconexão com o objeto, que causa o desvio homeostático, é o início do processo de luto, né? Luto é a perda do objeto, nesse sentido, de satisfação. E aí, então a gente vai entrar... Então isso é o luto, tá? Perda do objeto de satisfação de uma necessidade que causa o desvio homeostático. Beleza? Esse é o início do processo de luto. Então a gente tem as fases do luto. Beleza. Quando a gente pensa, por exemplo, na necessidade de ser amado, nessa necessidade específica, de novo, se você quiser entender melhor, vai lá ver e ver o vídeo sobre depressão também, se você quiser. Mas a gente tem duas fases essenciais dessa ruptura com o objeto de satisfação da necessidade de ser amado. A primeira fase é o pânico, a fase aguda, é o desespero, a dor no peito, a impressão de que você vai morrer. E a segunda fase é a depressão, que é o desligamento da nossa necessidade de buscar, do nosso interesse pelo mundo e tal, né? Essa grande necessidade, que é a necessidade de busca, o sistema dopaminérgico de interesse, que se desliga depois dessa primeira fase. Então, um bebezinho é separado, um filhote de qualquer espécie, na verdade, é separado da mãe. Primeira fase, ele se desespera e berra. Esse é o pânico, né? Que a gente chama, que a definição de pânico seria essa. E, num segundo momento, a busca dele se desliga, ele se recolhe, fica bem quietinho. Assim, ele diminui as chances dele sair de perto do ninho de onde ele devia estar e diminui a chance de chamar a atenção de outros predadores. Na natureza seria assim. Ou a criança perdida no mercado, também é mais ou menos assim, que fica bem quietinha. E aí, essa seria a segunda fase desse processo de luto geral, no sentido geral, dessa desconexão com esse objeto de satisfação da necessidade de ser amado, né? Dessa ruptura do que seria o vínculo, né? Então, esse objeto que cuida de mim satisfaz minha necessidade de ser cuidado, ser amado, como a gente fala aqui. Essa ruptura, pânico, depressão, são essas duas fases, esses dois momentos desse processo, né? Isso seria em relação a essa necessidade. Mas, por exemplo, você pode ter um objeto de satisfação da sua necessidade de gozar, né? E de repente a pessoa fala, não quero mais transar com você. E aí você vai passar por um luto em relação a esse objeto. Esse objeto me satisfazia essa necessidade. E aí não tá mais, não tenho mais e tal, como é que eu vou fazer? Vou ter que buscar um outro objeto. Aí você pode sentir raiva, por exemplo, desse objeto, né, que te rompeu essa coisa. E aí, né, você fica frustrado por não ter mais esse objeto. É a necessidade de brigar em relação à ruptura de uma conexão com um objeto que satisfaz a sua necessidade de gozar. E a gente vai pensando isso assim para todas as necessidades. De novo, se você quiser entender as necessidades, vai aí embaixo. São 7. Que se relacionam, né, de maneira complexa. Mas isso seria o luto, né, que pode se montar de muitas maneiras, né? Então, por exemplo, também outro exemplo fácil, a gente tem algum objeto que a gente submete no mundo, alguém que a gente gosta de humilhar, de subjugar, de submeter, e chega um dia que essa pessoa fala, chega, cansei, não vou mais ficar nesse relacionamento abusivo, vou embora. E aí, então, nesse lugar, aí, nesse momento, a nossa necessidade de dominância, de ser maior que o outro, de subjugar o outro, fica em problema, porque a gente não se sente mais capaz de subjugar o outro, e aí você entra num processo de frustração, de raiva, porque esse outro foi embora, e aí é o processo de luto da sua satisfação da necessidade de dominar. Bom, aí a gente, então, quando a gente fala das fases do luto, como a gente já está um pouco falando aqui agora, a gente vai pensar aí, para agora pensar as fases, muita gente fala, né, as fases do luto, são 5 fases do luto, negação, raiva, barganha, tristeza ou depressão e aceitação. Não existe assim isso, tá? Isso não acontece nessa sequência, tudo isso faz algum sentido, mas não acontece nessa sequência, as fases são flutuantes, assim, você vai e volta delas, não é uma sequência linear, não é assim que acontece, tá? Então, é importante saber. Mas isso estaria ligado, em geral, quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando no campo de vínculo, né? Essa situação da ruptura de um campo de vínculo, que passaria um pouco por essas fases. Até certo ponto, acho que isso é verdade. Tem uma outra aí muito importante que não está colocada nessa história, que é a culpa, né? A culpa de ter perdido o objeto. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os tipos de luto, ali na frente eu vou falar mais sobre isso, né? Mas o que eu poderia ter feito diferente, o que eu poderia ter feito de outro jeito, eu poderia ter amado mais a minha mãe, poderia ter ficado mais perto dela.
no caso de um luto de uma pessoa que morreu e tal. Ou eu poderia ter sido um melhor namorado, poderia ter sido mais carinhoso, ou menos exposto, poderia ter me aberto menos, ou poderia não ter falado aquela coisa. A culpa por eu ser quem eu sou e que tem, minha fantasia foi isso que gerou essa ruptura. Eu podia ter evitado isso. E essa culpa, assim, várias vezes vai se conectar à fase da barganha, que vem aí logo aí no meio dessa história, depois da raiva, teoricamente, então se eu fizer assim, às vezes eu mudei, eu não vou mais fazer assim, eu vou fazer de outro jeito e tal, e assim a gente vai tentando alterar a nossa personalidade para tentar evitar a ruptura com esse objeto de satisfação da nossa necessidade. Enfim, muito comum também. Mas nesse sentido é bem importante compreender, né? Então seriam as fases. Elas não acontecem assim, mas é importante que a gente adicione a elas pelo menos a ideia de culpa, que é assim, eu poderia ter feito diferente para evitar isso aí, essa ruptura. É uma fantasia infantil que a gente carrega, de que se a gente fosse melhor, a nossa mãe não iria embora, né? Bem básico assim. Se a gente fosse melhor, ela não me bateria. Se eu fosse melhor, não seria assim. É melhor essa culpa do que simplesmente falar minha mãe vai embora e é isso mesmo, não tem como evitar. Então, a culpa está engendrada nessa história a ideia de que você poderia evitar. Não poderia evitar, mas a fantasia é essa. É melhor pensar que você poderia e ficar culpado do que pensar que você não poderia, que não tem solução nenhuma para a vida, para o vazio da vida. Bom, mas dito isso aí, é muito importante de compreender que a gente não faz o luto, né? Essa coisa de você tem que fazer o trabalho do luto, né? Fazer o luto se faz na gente. Assim como quase tudo, as coisas são feitas na gente, elas acontecem na gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem nada para fazer? Não, tem coisas para você fazer, claro, mas tem coisas que você pode fazer, compreender, conversar, elaborar, tudo isso é possível, mas essa ideia de que você tinha que ter dado conta disso já, que a gente vai entrar na depressão daqui a pouquinho, é uma ideia falaciosa, ela não faz sentido de fato, porque o que acontece, que tem que acontecer para que o luto seja feito, é que esse processo de conexão com esse objeto, ele se arrefeça, que você consiga doer, sentir a dor, porque você está num desvio homeostático, então entender que desvio é esse, ter clareza desse desvio e poder ter esperança, ou seja, uma religação do buscar, de que você possa buscar novos objetos de satisfação. E aí o luto foi feito. Esse tempo, outros objetos, entender que você pode satisfazer com outros objetos. E aí isso vai para cada pessoa funcionar de um jeito, né? Pode ser assim, muito uma coisa de você não vai ter mais aquele objeto, e isso tem a ver com a última coisa que a gente vai falar hoje, que é o luto narcísico, mas então, você não vai ter mais aquele objeto, não vai rolar mais aquele objeto. Isso é muito difícil, porque passa pelo campo da dominância, as coisas têm que ser do meu jeito, e eu não aceito perder isso, né? Então é uma boa coisa para se perguntar, qual é a dor que você está sentindo? É uma dor do abandono ou é uma dor de não ter a coisa do seu jeito? É a raiva de ter sido rejeitado e tal. Você quer se vingar? Então a gente vai ter que estudar para compreender no processo de luto o que está em desvio, o que estava em desvio aí, o que está acontecendo. Isso é o processo de luto, é a elaboração do luto, né? Compreender, ter clareza do que está em desvio, para que você consiga elaborar isso e encontrar outros processos de satisfação possíveis com outros objetos. Então, o mais difícil do luto é entender o que estava implicado nessa conexão, que fantasias estavam implicadas nela, sobre você, sobre o outro. Isso que é o processo. Mas não é uma coisa que você tem que fazer de um jeito ou de outro. Então, na medida que você se sinta capaz, né, tendo elaborado isso sim é um trabalho de elaboração, um trabalho de pensamento e tal, que depende em larga medida do acolhimento, né? De ter alguém do seu lado para falar, vamos junto aqui pensar isso, que pode ser um terapeuta, um amigo, uma mãe, um pai, quem quer que seja, mas te ajudar a processar a ideia de que você não está no desamparo absoluto, por exemplo, de que tem alguém com você e de que você sobrevive sem aquele objeto com o qual você não tem mais uma relação, que foi rompida. Esse luto vai sendo feito na medida em que você vai elaborando essas questões. Mas não é como se você tivesse, agora eu tenho que passar de fase, tenho que ir para outra fase, tenho que fazer assim. A gente fala das coisas como se a gente fosse dono do nosso sistema de funcionamento. Não é. A gente tem ligações com esses objetos que são ligações automatizadas, inconscientes, que se remontam. Né? Inconscientes no sentido de que se remontam em nós. Né? Não é que não é inconsciente, tem uma força inconsciente. Não, elas se remontam em nós, elas acontecem em nós. Nossa ligação com esse objeto acontece. Às vezes a gente não consegue, de fato, vislumbrar a hipótese de ser feliz sem aquele objeto. Não parece possível, né? Não parece possível. Aquilo é muito marcante. Então tem que fazer o processo de elaboração disso tudo, isso, né, de pensamento disso,
para que esse luto seja feito, né, nesse sentido. Então é bem importante, acho, fazer essa distinção. O que a gente pode fazer? A gente pode pensar, a gente pode tentar buscar campos de acolhimento para poder voltar a ter prazer e esperança e buscar outras coisas. Mas isso não é no seu tempo, isso é no tempo do luto, né? Então, um bom luto é um luto que leva o tempo que ele leva. Então, isso é bem importante, sabe? Isso é para dividir, assim, para mandar para as pessoas, isso espalha a palavra, né? Essa coisa, isso é bem importante. Não é você que faz luto no tempo que você quiser, ele vai acontecer, né? E aí a gente começa a pensar sobre luto e depressão, né? Lá esse texto clássico do Freud, eu vou botar ele lá embaixo, que é o Luto e Melancolia, que inaugura muito desse pensamento, assim, né? Dessa história. Que é a diferença entre luto e depressão. Qual que é a diferença entre luto e depressão? O luto seria todo esse processo de desligamento, entristecimento, peso, punição várias vezes, né? Raiva, falta de vontade, falta de prazer, uma série de coisas, com um objeto que se perdeu, concreto. Você sabe o que aconteceu. A depressão seria essa mesma coisa sem um objeto que se perdeu. Então, tem um luto que é razoável, vamos dizer assim, né? Seria razoável, que está ligado a um objeto, e tem um outro que é assim, você está num luto que você não sabe o que é, então isso seria depressão. Quando tem alguém passando por um luto, e tem um luto acontecendo, e a gente fala que e é o que eu mais escuto, a pessoa está deprimida. Ela não está deprimida, ela está de luto, ela está em luto, né? Ela está passando por um processo de luto. A depressão é quando você está muito tempo sem entender porquê, desligado, sem prazer, sem vontade, uma série de coisas, com muita dor, né? Uma dor psíquica muito intensa. Enfim, todas as coisas que a depressão... Não vou ficar, quem tem um vídeo sobre depressão aí, vou botar aí embaixo se você quiser ver. E que não tem um objeto lá, que não está perdido nada, você não sabe o que foi. E aí o processo terapêutico, nesse caso, da depressão, que é diferente do luto, quando isso tem uma perda acontecendo, não é depressão. E depressão não é uma tristeza, é um processo intenso, acontecendo há muito tempo, sem um objeto claro. O processo de elaboração da depressão é entender esse objeto, porque no fundo esse objeto sempre está lá. Pode ser muitas coisas, podem ser vários objetos, pode ser você mesmo, pode ser um lugar de vínculo, um lugar de amor, pode ser um monte de coisa. Mas a impressão de que você é incapaz de ser amado ou de se sentir amado. Mas existe um luto lá, no final das contas, existe uma desconexão de uma satisfação, né? De uma ruptura, provavelmente, de um campo de vínculo, que você não está conseguindo identificar, reconhecer. Então, o processo é reconhecer isso. Às vezes é muito profunda, muito antiga, de um abandono, de um desamparo muito original, muito antigo, que vem com você ao longo da vida, sim, mas existe lá uma história. Não é só um desbalanço bioquímico, é também, tudo isso que eu estou falando é ao mesmo tempo simbólico, narrativo, cultural e bioquímico. Essas coisas estão sempre juntas, mas a depressão, cabe a gente tentar pesquisar e compreender de que ruptura que a gente está falando, de que falta que a gente está tratando, de que desvio homeostático, que no caso da depressão está ligado, de modo geral, à ruptura de um sistema de vínculo e a sua necessidade de ser amado. Mas você tem que conseguir compreender, senão a depressão fica esvaziada de objeto e de história, vira só um desvio bioquímico. Ela é também um desvio bioquímico, mas não só. Né? Isso é importante. Mas então essa é a diferença da depressão no sentido mais fácil, né? O luto tem um objeto que se perdeu, a depressão não tem. Se você está vivendo um luto de alguma coisa que terminou, que acabou, que você se separou, que você mudou de cidade, que você perdeu uma pessoa, qualquer que seja o luto, isso é um luto, não é uma depressão. A depressão é não a identificação do objeto. Então, em certo sentido, o processo terapêutico é conseguir transformar a depressão, que é esvaziada de objeto, em um luto. Construir um objeto para ela, entender do que a gente está falando nesse sentido, de qual necessidade que está não satisfeita, em geral a necessidade de ser amado, e dar um nome para isso e orientar uma possível elaboração disso para que você possa encontrar maneiras de satisfação, modos de satisfação. Então, esse é o processo de elaboração da depressão no campo terapêutico. Bom, então, dito isso, a gente faz uma diferença importante entre luto e depressão. Acho que também é uma coisa que a gente passa por ela de um jeito irresponsável. Passa por cima dessa distinção e faz tudo virar depressão, né? Tudo que é desvio vira depressão. Bom, tipos de luto. A gente vai falar de 3 tipos de luto básicos, assim, né? Para entender. Um primeiro mais tradicional, que é a morte de alguém, né? Então você tinha uma conexão lá com essa pessoa, vamos dizer um pai, uma mãe, um amigo, tinha um campo de vínculo estruturado. O que é um campo de vínculo? A conexão entre a necessidade de ser amado de um lado e a necessidade de cuidar do outro, ou a necessidade de ser protegido e a necessidade de proteger, seria outra maneira de dizer. E aí você perde um pai.
uma mãe, alguém. E aí, então, você perdeu esse objeto, né? Esse objeto desapareceu. E aí você vai entrar nesse processo de dor da perda desse objeto de satisfação, né? Concreta, essa pessoa morreu. Isso é uma possibilidade. E aí pode ser mais complicado ou menos. E o que vai fazer ser mais complicado ou menos? Vai depender da sua relação com esse objeto, vai depender do tipo de satisfação que ele trazia, do tipo de ambivalência que está colocado nessa relação. Se você tinha raiva, se tinha culpa, tudo isso vai se remontar nesse luto aí de novo. A dor que vai acontecer vai remontar todas essas necessidades, essas satisfações, né? A dor vai estar ligada a tudo isso, não só uma coisa. Aí você perdeu alguém. Por exemplo, perder um filho, de modo geral, tende a ser mais complicado do que perder um pai, porque perder um filho tinha uma necessidade de cuidar aqui, muito intensa, do lado de quem perdeu. E aí a chance de se montar uma culpa, pensando que você não cuidou direito, é muito grande, né? Porque a ideia é que nossa função, necessidade de cuidar, é evitar que algo de errado aconteça. Essa necessidade de cuidar, quando é que ela está satisfeita? É quando você percebe que nada de errado aconteceu. E quando você perde um filho, você vai ter a não satisfação dessa necessidade. Como é que você resolve isso? É muito difícil, porque o objeto não está lá. Seria que aplicar, elaborar isso, se livrar dessa culpa em fantasia ou real, que seja, vamos dizer assim, se é que tem uma culpa real, mas para poder seguir adiante. Mas por isso que ela é tão difícil, porque além do vínculo, além da necessidade de como você se sentir amado por aquele objeto, tem também a necessidade de cuidar, que em geral, em relação aos pais, é menor, né? A gente pode ter falado que não cuidei direito do meu pai, mas isso tende a ser menor. A necessidade de cuidar de um pai tende a ser menor do que a necessidade de cuidar de um filho. Não que não tenha gente que cuide do pai, da mãe, tem. Mas aí a gente então vai ter essa ruptura que é terrível, tenebrosa, duríssima, mas que, em certo sentido, é objetivamente mais concreta do que a segunda modalidade, que é o luto de um término, que aí vai assim, a pessoa não morreu, ela continua lá, ela só não te quer mais numa opção, não quer mais estar com você, então ela impede essa coisa, mas ela continua existindo, então isso causa muita raiva, muita frustração. Por que tem que ser assim se ela continua aí? Ou você não quer mais, né? E você tem que lidar com a culpa de desfazer isso, com essa escolha, será que é isso mesmo? Será que essa não era a escolha certa? A fantasia, de novo, da culpa de que você poderia ter uma vida boa. E aqui se monta uma culpabilização de outra ordem, né? Que fica lá assim uma fantasia de que a sua vida boa seria aquela, de que você poderia ser feliz. Tudo isso é uma fantasia, né? Você poderia ser feliz, poderia estar lá poderia ser a felicidade, né? Lá seria a vida certa que você poderia levar. Né? Então, seja com o outro tendo terminado ou você, mas o outro me retirou essa possibilidade de ser feliz. O que foi que eu fiz de errado? Como é que se eu não tivesse feito assim o assado? Aí muitas fantasias que vão se montar porque o outro não morreu. De alguma forma a morte é terrível, mas a pessoa morreu. Aí você se debate com a morte, que é um absurdo, né, nesse sentido, né, o absurdo do Camus, o absurdo da morte. Mas ela está lá, ela é indiscutível, né? Aqui a pessoa está viva ainda, então você fica se debatendo com o que poderia ser, o que poderia ter sido, o que eu poderia ter feito, como poderia ser, com a fantasia de que a sua vida poderia ser feliz de alguma forma, de que você poderia encontrar, se continuasse vivendo essa vida, a felicidade, e é lá que está a felicidade. E às vezes você não consegue se desvincular nunca disso, porque tem a fantasia de que lá estaria a felicidade, como se existisse uma vida feliz e uma vida não feliz, e você perdeu a vida que seria a vida feliz. Isso não existe, não tem a vida feliz, né? Mas isso traz uma certa vantagem, porque traz pra gente uma calma, por mais terrível que ela seja, de que existe uma vida que seria a vida feliz. E ela não existe, mas a ideia de que você perdeu esse objeto que seria lá, que estaria a felicidade, traz essa sensação. E esses dois lutos, a maneira como eles vão acontecer, se conecta ao último luto, assim, o mais importante, ou o primeiro luto, que é o luto narcísico, que está ligado a tudo isso, de alguma forma, que é o luto de deixar de se perceber, ou de se perceber como não sendo mais o centro do universo, né? Ou de perceber que os outros objetos de satisfação são também sujeitos, eles têm as vontades deles, e as relações não são como você quer que sejam, da maneira que você quer, para te satisfazer só. São também para te satisfazer, mas não só. Então, essa raiva que está ligada a essa dominância tem que ser tudo do meu jeito. A dificuldade de elaborar isso, né? A dificuldade de elaborar todas as perdas, todas as frustrações, está ligado à necessidade de se fazer um luto narcísico. Né? É o luto que é a revisão do seu lugar narcísico, do seu lugar de centro. Tem vários vídeos sobre narcisismo aí embaixo, se você quiser olhar,
que eu desenrolo bastante isso. Então, de certa forma, coisas não são assim, a gente vai perder coisas, as coisas não vão ser do nosso jeito, que passa, eu já falei um pouco antes, mas que passa por isso, que é, para conseguir fazer um luto, você vai ter que fazer um luto